Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tarô no Mundo. Vamos lá para a leitura de hoje. O que vem para os meus caminhos? O que vem de mais rápido, né? Que tá aí para estourar, no bom sentido, né? Aqui na mesa, 3 opções. Opção número 1 com a ônix, número 2 com o olho de tigre, número 3 com o quartzo azul. Lembrando que são leituras para muitas energias, é preciso sempre adaptar a realidade de vocês, aquilo que vocês vivenciam aí no dia a dia de vocês, tá bom? Quer mais um tempinho? Pausa o vídeo e escolhe com calma, tá? Eu vou começando aqui com a ônix, tá bom? Vamos lá? Deixa eu tirar umas coisas aqui no caminho. Para quem escolheu a pedrinha ônix, o que a gente tem aí de mensagens, né? O que vem aí para os seus caminhos? Sejam eles amorosos, sejam eles esses caminhos, né? Profissionais, com relação à sua família, com relação ao seu dia a dia. Vamos lá, vou deixando aqui. Ó, veio a carta da sacerdotisa invertido. Como eu sempre digo para vocês, aqui a gente respeita as cartas, né? Se elas querem sair invertidas, o problema é delas, né? Vamos lá, o que a sacerdotisa invertida traz? Ela fala de pessoas que estão aí passando por um período meio conturbado, tá? Envolvendo fofoca, tá bom? Envolvendo, de repente, aí vem uma coisa meio forte para mim aqui, né? Um pouco de misticismo também, né? Ou de se acreditar, de repente, em coisas sobrenaturais que o misticismo envolve isso, né? Alguma coisa sobrenatural que não é real, tá? Parece só, mas não é, tá bom? Procura ouvir sua voz interior. Você tem uma percepção, né? A sacerdotisa, ela é muito esperta, muito inteligente, né? Se ela tá invertida é porque alguma coisa tá tirando, né? Essa estabilidade, esse poder que a sacerdotisa tem de saber as coisas antes dos outros, tá bom? Provavelmente estão jogando aí alguma areia nos olhos de vocês, né? Tá? Você tá meio insensível, você não tá conseguindo ver a realidade tal como ela é. Bom, pode ter alguém tentando te enganar, né? Usando aí de uma certa influência, pode ser até alguém muito próximo, né? Colocando coisas aí na tua cabeça, colocando minhoquinhas na tua cabeça e tirando você, né, do seu equilíbrio mesmo, né? O teu equilíbrio qual é? É a tua inteligência, é a tua sabedoria, a tua intuição. E às vezes as pessoas fazem coisas para tirar a gente dessa intuição. Às vezes com palavras, às vezes com atitudes, tá bom? Que não são muito legais. Só que a gente às vezes, a gente não percebe, né, o que tá acontecendo. Por quê? Porque às vezes tá escondidinho ali, né? Então, pode ser alguma... eu vou falar, mas eu não gosto muito de falar de magias ocultas, né? De algo que tenha sido feito, de repente, um adoçamento, algo para prender você, ou realmente algo para te desequilibrar, tá? É algo para tirar você aí do seu caminho certo. Opa, ficou uma carta invertida aqui, depois eu mudo ela. Deixa eu mudar ela. O que é isso? É o sol invertido. Fica aí na sua, que você só apareceu, só. Queria aparecer o sol, apareceu. Olha... o louco invertido, um 5 de ouros e um 3 de ouros. Eu vejo que realmente vocês numa situação, pode ver que a única carta em posição normal é a carta do 5 de ouros. Envolvendo aí realmente portas se fechando, coisas ocultas que vocês não estão enxergando. Muitas vezes não é nem feitiço, magia, nem nada. Às vezes é realmente um momento na vida de vocês, tá? Nós temos na nossa vida um sobe e desce, né? De emoções, de atitudes, de soluções, né? Tudo isso fica ali se alternando.
Momentos bons, momentos ruins, momentos piores ainda, momentos maravilhosos, tá? Essa é a montanha-russa da nossa vida, da vida de todo mundo. E eu vejo que você meio triste, meio se sentindo meio abandonada, é isso mesmo? Você tá se sentindo abandonada, não, ou abandonado, né? Fica assim não, bem. Não fica, não se entregue a isso, né? Você não tá enxergando as coisas com clareza, por isso que você de repente tá nessa situação aqui. Você tá se sentindo com medo, frágil, pode estar passando por dificuldades financeiras, né? Quem trabalha por conta própria aí tá se sentindo meio, né? Lá, é o teu equilíbrio que saiu, né? Saiu o equilíbrio, entra realmente essas energias, né? Que são energias um pouquinho mais pesadas, né? Causadas principalmente por pessoas que estão aí trabalhando para que você se sinta dessa maneira. Isso não é uma coisa sua. É isso que eu quis dizer com magia. É uma coisa que não é sua, tá bom? Eu vejo o louco invertido, falando aí, né, da necessidade, às vezes, de se soltar um pouquinho mais, né? E se soltar não com impulsos aí sem pensar, tá bom? É aquele se soltar para sair da estagnação que você tá. Porque esse sentimento todo que te envolve tá fazendo você perder a vontade, perder o ânimo, né? E quando o louco vem invertido, ele fala para você, ó, parou, chega dessa hesitação, dessa instabilidade, né? Você tá se sentindo aí meio preso a alguma situação, pode ser preso a um emprego que você não gosta, pode ser preso a uma pessoa que já não faz mais, né, tão bem para você. Às vezes a gente precisa fugir um pouco, né, de tudo isso. Eu vejo que você foge saindo um pouco da realidade, tentando não enxergar. Talvez isso te machuque, né? Provavelmente essa pessoa que aparece aqui, ou pessoas, né? Pode até ser um grupo de pessoas. Por quê? Porque nós temos um 3 de ouros aqui, né? Falando do trabalho em equipe. Talvez você esteja tão em conflito, né? Sem vontade de aprender, desmotivado. Não é hora para isso. É hora de você sair dessa situação, né? Recuperar a vontade de viver. Porque não vai adiantar você ficar sentado, chorando, esperando que as coisas se resolvam por si só, porque não vão se resolver, tudo isso depende muito de você. Você é uma pessoa muito poderosa, não pode ficar dessa maneira. Não pode permitir que os outros te coloquem dessa maneira. E, gente, quando eu falo essas coisas, não tô falando aqui de mim, né? Não tô falando, não sou eu falando, são as cartas. Outro dia veio uma moça aqui falar assim pra mim, uma moça, acho que era uma moça, não sei quem era, né? Porque era um perfil provavelmente fake, e querendo, né, causar, e eu nesse dia eu não tava com muita paciência, sabe? Pra dar um jogo de cintura ali e desbancar, né? Eu tava mais, larga do meu pé, sabe? E ela falou, eu não aceito os teus conselhos. Teu livre-arbítrio permite que você não aceite os conselhos, só que os conselhos não são meus, os conselhos são das cartas. Se eu coloco de uma maneira mais pessoal, dizendo, olha, se eu fosse você, fazia assim, ou se eu fosse você, fazia assado, não sou eu, tô falando, é as cartas, eu tô lendo aqui a tua energia nas cartas. Então, quando eu falo, não se deixe levar por esse tipo de coisa, né? Eu quero dizer que as cartas estão dizendo para você, não deixe que os outros te atrapalhem dessa maneira. Aqui é vocês se sentindo injustiçados, né? Traídos, é óbvio, mas com uma força muito grande, né? Olha a capacidade que vocês têm de conseguir se libertar disso que está te prendendo, que está fazendo com que você não siga em frente, né? Eu sei, às vezes a gente
Se sente injustiçado, por quê? Porque inventam mentiras a nosso respeito. E tá vendo? Eu tô falando ali de nós, mas não é nós, é você, tá? Você se sente injustiçado, né? Você sente esse desequilíbrio. Só que tem uma coisa que as cartas dizem para você nesse momento que muita gente não entende, que é a lei do karma. O que vai, volta. Você vai ter que assumir a responsabilidade por algumas das suas ações ou das inações de não fazer nada. Tudo isso tem consequência também. Você achar que, se eu ficar quieta no meu canto, as coisas vão se resolver. Eu falei para vocês, não adianta cruzar os braços e esperar que as coisas se resolvam. A espiritualidade está dizendo para vocês, olha, não. Você vai colher aquilo que você plantar. Mas as coisas estão dando tudo errado. Para um pouquinho e pensa, por que está dando tudo errado? É só por causa da fofoca? É só por causa... Não, é por causa do seu desequilíbrio com relação a essas fofocas. Mas me atingiu muito, balança. Eu sei que né? Balança, a gente tira a gente do nosso equilíbrio. Mas é preciso saber sair da situação. Não ficar parado esperando que a situação se resolva. A ação nesse momento vai ser muito importante para vocês. Ficar se sentindo ali traído, ai meu Deus, se fazendo de vítima, tá? Não vai resolver. É hora de vocês agirem como as rainhas, né? Que vocês são, como os reis também, né? Tá? Aqui no caso, a gente tá falando da energia feminina, né? De ouros. Aqui fala para vocês, olha, vocês são pessoas de bom coração, pessoas generosas, pessoas que geralmente têm uma visão realista da vida, né? Que se atém aos fatos. Chega a ser até um pouquinho, né? Mais mental do que emocional, mas vocês são assim, são carinhosos, né? Se preocupam muito com aqueles que você ama, que estão ao seu redor. Provavelmente você é aquela que provém o equilíbrio dentro da família, tá bom? Quando você tá no desequilíbrio, desequilibra todo mundo. Talvez por isso esse 3 de ouros, né? Dizendo que você não tá trabalhando muito bem ali com a sua família também, com o seu círculo de amigos. Estabeleça metas, né? Tenha em mente quais os caminhos que você quer seguir, tá bom? Às vezes a gente fica meio perdido, meio sem direção, né? Justamente por se sentir magoado, machucado, abandonado, enfim. Pena. E essa pena não é de sentir pena, né? Eu acho que é a pena de vocês cumprirem uma pena, tá? Por que eu digo isso? Pense antes de julgar. Cuidado que você pode estar pensando numa pessoa errada aí, tá? Essa pessoa não fez mal para você, quem fez foi outra. Porque aqui essa carta fala sempre assim, que você se empenhou, né? Em cuidar, em tratar bem alguém, né? E agora tá querendo jogar ela na fogueira, né? Examine melhor a situação. O seu julgamento é justificado ou são os outros que estão fazendo você ter essa opinião sobre essa pessoa? Não existe uma competição com você, pode ficar sossegada, né? Às vezes você está se comportando dessa maneira, se sentindo atingida porque você achou que era uma competição entre você e essa outra pessoa. Mas não era, tá? É uma coisa muito forte que tá me passando aqui, tá bom? De você estar errada com relação a uma pessoa. Por isso a carta da justiça aqui. Às vezes você está se sentindo presa a isso tudo, justamente porque você sempre se colocou como uma perfeição, né? Eu sou perfeita. Ótimo, maravilhoso, né? Mas não pode passar por cima dos outros como um rolo compressor.
pense bem, reserve um tempo para descobrir. As coisas não estão muito claras, tá? Cuidado com a precipitação, tá bom? Não se precipite, aguarde que as coisas... aguarde com ação, tá? Esse aguarde, você vai ver lá na frente, tá bom? Você vai entender o que tá acontecendo. Às vezes a gente fica meio perdido, né? Sem saber muito bem o que tá acontecendo, não conseguindo enxergar muito bem, tá bom? Pedrinha de número 2, a olho de tigre. Às vezes tigre. Às vezes às vezes as mensagens, elas são um pouco delicadas, porque elas são relacionadas... Opa, desculpa, gente. Estão relacionadas para uma ou outra pessoa, né? No geral é para todo mundo, mas às vezes tem coisas dentro da mensagem que são direcionadas realmente a alguém, tá bom? Vamos lá? Pedrinha de número 2. Quais são as mensagens que a espiritualidade traz aqui para vocês? Opa! A carta dos amantes. Falando de encontros, de amores, de compromissos, né? Casamento, namoro. Sempre fala de amor verdadeiro, né? Daquele amor, daquela união que envolve romantismo. Né? Mas você pode, ou você ou a outra pessoa pode não estar muito confiante disso, né? Porque os amantes também falam sobre dúvidas, né? Sobre escolher este ou aquele caminho, sabendo que isso vai gerar consequências para a tua vida, né? Se a gente pega um caminho, a gente chega num determinado lugar. Se a gente pega outro caminho, chega em outro lugar. Aqui a gente tem a carta da dualidade, né? Do querer muito, mas ao mesmo tempo ter muito medo, né? Pode ser de um compromisso mais sério, do morar junto, né? Que isso pode ali causar um certo desconforto, mas é só no começo, tá, gente? Ela fala sobre os desafios a serem superados, né? Para que vocês possam ficar juntos. O relacionamento não é um mar de rosas. O relacionamento envolve muita coisa, né? Tem a parte do mar de rosas, mas também tem a parte do inferno, né? Ai, ele mastiga com a boca aberta. Ai, ele deixa a toalha em cima da cama. Ai, se você também ficar pegando no pé a cada instante, vai ser complicado, não é? Assim como você também não vai gostar de ser cobrada. Ai, você não fez janta hoje de novo. Ai, porque você não lavou minha roupa. Ai, porque... Tá? São coisas que exigem ali, né? Que vocês se conversem, que vocês se engrenem. Nem sempre as coisas são fáceis de resolver. Mas, às vezes, a gente também complica muito, né? Principalmente quando a gente fala de relacionamento. Às vezes a gente gosta de complicar, né? Em vez de pegar a toalha e pendurar num lugar, fica ali reclamando. Ah, mas foi ele que deixou. Ah, mas foi ela que fez. Aí não vai, né? Os relacionamentos já estão durando tão pouco hoje em dia. Vamos lá, botar aí. Ops. Tá vendo? Quando a gente tende a agir de uma maneira meio desequilibrada, as coisas se desequilibram realmente, tá bom? Aqui o 4 de paus invertido, e eu aceito as cartas invertidas na leitura, fala de conflitos, de instabilidade, né? Significa, essa carta, né, na posição normal, ela fala de casamento, fala de noivado, de namoro, de celebração, né? Geralmente é uma celebração. Fala de se libertar de algumas correntes, né? Que te prendem ainda a alguns conceitos. Seria um momento perfeito para se reunir com as pessoas por quem você tem afeto, né? Mas, com ela invertida, eu vejo aí um certo conflito, né? Uma certa tristeza, né? Trazida ali pelos 5 de ouros, que é a carta que está em posição normal. Né? Significa você não conseguindo apoio, de repente, dentro da família.
Aí você fica tristinha, fica tristinho, né? E não é legal. Principalmente que o Sol vem invertido. O Sol é uma carta de alegria, uma carta de saúde física, saúde emocional. E quando ela vem invertida, né? A gente vê aí um pouco de egoísmo, tá? Um pouco de pensamentos negativos, de plano sendo cancelado, é o teu orgulho falando mais alto, né? A tua vaidade falando mais alto, tá bom? Isso tá te limitando, tá fazendo com que você tenha as dúvidas que estão aqui ou que, né, a outra pessoa tenha as dúvidas também, né? Você tá muito arrogante, tá bom? Tá na hora de dar uma parada e pensar um pouquinho nisso. Às vezes a gente não enxerga esse lado, né? Lógico, tá ali, né? Toda macambuza, com a cabecinha ali, se sentindo aquela bolachinha do pacote toda moidinha, sabe? E não é bem assim que as coisas ocorrem. Você tá dessa maneira, talvez, né? É aquela coisa, o outro é o reflexo, é o seu reflexo. Ele age de acordo com o seu jeitinho, mas, ó, as coisas tendem a melhorar, tá bom? Dá um descanso ou tira alguns dias de férias, de descanso, para que você possa recuperar um pouquinho da tua energia. Às vezes a gente gasta muita energia quando a gente tá desse jeitinho aqui, tá? Quando a gente tá em dúvida, quando a gente tá em conflito, tudo isso gera um cansaço. E é preciso nessa hora que você pare um pouco, que você se recupere, né? A temperança vem falando também, se reequilibra, minha filha, né? Tenha mais moderação, coopere mais com o outro, né? Procure o equilíbrio. Existe uma coisa que é a reciprocidade. É como eu disse, o outro é teu espelho. De repente ele tá agindo da maneira que tá agindo porque você tá agindo do jeito que você tá agindo. Ah, mas a culpa é dele. E ele fala para o outro, não, a culpa é dela. E ó, as coisas vai tudo por água abaixo. Por isso que os relacionamentos hoje em dia duram tão pouco. Ninguém tenta consertar. Todo mundo quer meter o pé na porta, chega, não quero mais. Entendeu? Lógico, relacionamentos abusivos, que não é o caso que eu vejo aqui, tá? Aqui eu vejo realmente aí uma questão de não estar se engrenando muito bem. Vocês não estão conversando, tá? Tá faltando aí esse equilíbrio que a temperança pode trazer para vocês, né? Numa forma de cura, né? Uma cura dentro do relacionamento. Aprenda a se controlar, né? Eu sei que vocês podem estar passando por uma reestruturação. Isso pode ser dentro do ambiente de trabalho? Pode, né? Você com o seu chefe, ou você com uma colega de trabalho, ou um colega de trabalho. Ah, mas ele está sendo desonesto. Ah, ele pega, né? Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Ele não trabalha direito. Você só reclama também, né? Procura fazer com que as coisas se equilibrem. Às vezes a pessoa, como eu disse, é um reflexo, tá bom? Ela tá ali tentando fazer as coisas dela, talvez ela queira aprender com você, só que você acha que ela tá querendo te copiar, né? E não é bem assim. Cuidado com a manipulação, né? Às vezes a gente tenta manipular os outros para eles fazerem o que a gente quer, e aí quando não fazem a gente fica bravo, né? Ah, fica. Não que você seja uma pessoa ruim, você não tá fazendo isso, às vezes, nem conscientemente, tá bom? Cuidado, né? Pular etapas, pular degraus, seja dentro do relacionamento, seja dentro do ambiente de trabalho, é sempre muito perigoso. Você pode não estar no ambiente de trabalho, de repente, preparada para pular esses degraus, né? E dentro de um relacionamento, quando você pula os degraus, você deixa de conhecer bem a pessoa. Tá bom? Você conheceu hoje, amanhã tá morando junto, como é que vai dar certo esse relacionamento? Você não conhece a pessoa que você está colocando ali, né? Dentro do ambiente de trabalho, a gente não conhece, a gente tem colegas, a gente não tem amigos, tá? Gente para puxar o tapete tá cheio. E quando você é uma pessoa que tá ali, né, do alto da sua sabedoria, se a pessoa te puxar o tapete, o tombo é maior, né?
Por quê? Porque você deixou de ver o que estava acontecendo à tua volta. Você não deu importância, né? Porque você é, né, poderosa, poderoso, cuidado, né? Às vezes algumas atitudes que a gente tem são aquelas que nos derrubam, tá bom? Mais uma cartinha aqui para vocês. Raiva, defenda-se da raiva dos outros. Às vezes a gente capta a raiva dos outros, né? E a gente acaba ficando, né, a pessoa raivosa da história. Ah, poxa vida, né? Então defenda-se, né? Contra a escuridão a gente usa a luz. Tá bom? Essa carta ela diz uma coisa muito engraçadinha, né? Não tem outra maneira de dizer isso para vocês, né? Pessoas na sua vida estão querendo queimar você numa fogueira. Talvez você não tenha, né, dado algo que elas queriam, ou não deixou que elas continuassem se comportando mal, tá bom? Por isso elas estão tentando destruir aí a tua reputação, ou tentando, né, puxar o teu tapete. Você vai se sair bem dessa situação. Às vezes o silêncio é mais efetivo, né, do que gritar, esgoelar. Acalma seu coração, se equilibra. A temperança, já disse isso para vocês. Equilíbrio nessa hora. Seja com o ser amado, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da família. Tá? Às vezes deixar o outro se esgoelar e só olhar e sorrir acaba com qualquer desavença. Eu sei que é difícil. Minha língua então, nossa senhora. Imagina que eu consigo ficar quieta, né? Mas a gente tem que tentar, pelo menos, né, se colocar de uma maneira mais positiva perante as outras pessoas. Procurar, né, ajeitar as coisas de um jeitinho melhor, tá bom? E a terceira pedra é o quartzo azul. Vamos lá ver o que essa pedrinha tem para vocês aí que escolheram essa terceira pedrinha. O que vem de mensagem para vocês? Bem, aqui nós temos o imperador de cabecinha para baixo, de pendurado aqui. Por quê? Porque o imperador, geralmente ele é aquela pessoa, né, que é forte, que é aquele que coloca ordem em meio ao caos, né? Que organiza as coisas no meio da bagunça. E quando ele vem invertida, ele vem mostrando alguém com muita teimosia, alguém trabalhando aí com autoritarismo, tá bom? Com descontrole, fazendo tempestade em copo d'água, tá? Você continua sendo aquela pessoa forte, aquela pessoa que sempre cultiva a lógica, a disciplina, a ordem. Só que quando vem invertida, me mostra que além de tudo isso, você também está sendo autoritário. Seja dentro do relacionamento, seja dentro do ambiente de trabalho, né? Você é uma pessoa que geralmente coloca a lógica sobre emoção, mas quando essa carta está invertida, acontece o inverso, né? Você usando aí muito mais a emoção, e uma emoção desequilibrada, porque você não está acostumada com isso, né? Você está acostumado com aquela racionalidade. Quando alguém consegue te tirar do teu eixo, e não é que as pessoas conseguem tirar, é você que escapa do seu eixo mesmo, né? Às vezes você deixa de trabalhar bem essa lógica e as coisas acabam se entortando, tá? Aqui nós temos o cavaleiro de espadas, um as de espadas e a sacerdotisa invertida. O cavaleiro de espadas, eu vejo você uma pessoa muito rápida, né? Muito assim, ó. Pensou num problema, você já está resolvendo. Você não fica esperando que as coisas se resolvam. Você vai atrás e vai resolver e, sabe, não quero nem saber. Só que essa carta é uma carta de luta, né? É de alguém que parte para a luta, tá bom? Você é uma pessoa de ação,
né? Uma pessoa que muitas vezes racionaliza as coisas, só que nesse momento você está tá tomando decisões impulsivas, né? Tá sendo, tá sendo muito impetuoso, tá? Né? Muito assim, também pode estar muito crítico, muito impaciente, né? Duas cartas aqui indicando que é preciso maneirar um pouquinho, né? Dentro do relacionamento isso traz consequências terríveis, né? Tá? Traz consequências, nossa, a outra pessoa não tem paciência também, né? Fica os dois impacientes e as coisas acabam não dando muito certo. O As de Espadas também, né? São cartas muito racionais junto com o Imperador, tá bom? Então aqui eu vejo novas ideias surgindo, né? Novos pensamentos, um novo começo, né? Um desafio que está se apresentando, uma comunicação chegando, trazendo para você alguma coisa que faz com que você decida, de repente, se mudar ou mudar de emprego, mudar de casa, né? Algo que traz... É uma carta muito positiva, tá, gente? Aqui a gente fala de você conseguindo liberar aí algumas dessas energias aqui não muito legais, tá bom? Transformando tudo isso numa coisa muito positiva, né? Trazendo uma clareza mental para você muito maior, tá? Cuidado com o que você anda falando por aí, tá bom? Não é cuidado com o que você fala, é cuidado com a tua palavra, né? Você sabe que aquilo que a gente fala se torna realidade. Se você falar assim, vai dar tudo errado, é óbvio que vai dar tudo errado, tá? Aqui eu vejo muita fofoca, eu vejo hipocrisia, tá bom? Mas eu vejo também um pouco de preguiça, né? Procura ouvir a tua voz interior, né? Aquela que te impulsiona para frente, que faz com que as coisas, né, externas não te afetem tanto. Às vezes a gente permite, né, que nos alcancem, mas não pode deixar que isso te tire do teu eixo, né? Faça com que você seja muito emocional, reaja com muita, né? O orgulho é uma emoção negativa, tá? É uma emoção que não é muito legal a gente ter. Não é aquele orgulho da mãe com o filho, é aquele orgulho de eu sou melhor do que os outros. Olha o sol brilhando aí, né? Olha, o sol e o mago, me dizendo que você tem toda a capacidade para conseguir aquilo que você quer de uma maneira mais positiva, né? Desde que você se mantenha um pouco mais na tua, né? Sem procurar atrapalhar a vida dos outros, né? Mas fulano me fez mal, eu vou passar o rodo, né? Eu vou derrubar fulano, ela me paga. Não, tá? Não adianta ter pressa, não adianta ficar com impaciência, que você vai agir com imprudência e vai acabar, né? Se descontrolando, rompendo com algo, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente amoroso, tá? Então, procura manter a calma, as coisas vão melhorar. O sol trazendo a alegria, trazendo, né, as realizações, você conseguindo o que você quer, desde que você não use aí o seu ego, o seu... o pior é que o orgulho, o ego fazem parte dessa carta aqui também. O sol que aquece, que reconforta, também é o mesmo sol que cega, né, que queima. Então precisa ter cuidado, né, na sua intensidade com as coisas. Bom, você tem a capacidade de fazer materializar as coisas. O mago faz isso, né? Ele faz a sua magia, transmutando, mudando, fazendo as coisas ficarem favoráveis a ele, né? O mago tem seus recursos pessoais, né, voltados para conseguir aquilo que ele quer. Só que é preciso que você defina bem o que você quer, né? Defina bem quem você quer ao seu redor, né? Que você seja mais determinado, mais autoconfiante, que você se organize, porque aqui o imperador está na desorganização, está no desequilíbrio. O mago vem trazendo esse equilíbrio, essa
essa autoconfiança, que não é o orgulho, né? Que não é o ego, tá bom? Mostrando que você tem a capacidade de se equilibrar. O que quer que você esteja lidando, tenha confiança em você mesmo, né? De uma maneira calma, de uma maneira que não tumultue a tua vida, tá bom? O orgulho, nossa, o orgulho atrapalha a vida da gente, que é uma coisa. Aqui um último recadinho. Banquete. Diminua o ritmo e celebre a si mesma ou a si mesmo. Essa é uma carta que pede para você olhar um pouquinho mais para você, né? Não com egoísmo, né? Mas às vezes a vida fica muito agitada, né? E aí a gente esquece de dar um tempo, de celebrar aquilo que merece ser celebrado, né? Faz isso a partir de agora. Se a gente não para reconhecer tudo de bom que a gente tem, né? Então as coisas ruins podem chegar até a gente e nos derrubar, né? De uma forma mais dura do que aconteceria se a gente tivesse, né? A certeza da nossa força, né? Da nossa autoconfiança ali em dia. Não permita, né? Que essas energias que muitas vezes podem estar vindo de outras pessoas para cima de você, te derrubem. Seja positiva, seja positivo. E não aquela coisa tóxica, né? Tenho que ser positiva. Não. Seja levemente, né? Seja como um imperador organizado, né? Estruturado, tá? Pense nas coisas de forma positiva. Meus amores, muito obrigada pela presença de todos que assistiram às leituras. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês com muito amor, com muita alegria e muito entendimento. Um beijo.